Luiz Zé e eu vim apresentar o trabalho sobre a perseguição de Galileu Galilei que ele sofria pela igreja. Vou começar agora falando da história de seus estudos. Galileu nasceu em 1564 e morreu em 1642. Aí, no ano de 1585, Galileu decidiu largar os estudos de medicina e focar absolutamente nos estudos de matemática. Então, no ano de 1589, ele foi convidado para lecionar matemática na Universidade de Pisa. E no ano de 1592, através da indicação do Senado de Veneza, Galileu é convidado para lecionar matemática na Universidade de Pádua. E nesse tempo, Galileu Galilei passou a sua vida inteira sendo perseguido pela igreja. E na época em que Galileu vivia, a igreja controlava rigorosamente a ciência da época. Então Galileu, mergulhado no mundo de física e astronomia, desmistificou lendas, negou teorias e criou novos princípios. Então Galileu, forçado pela igreja, que apoiavam as ideias de Aristóteles, teve que parar de apresentar suas teorias e ampliações brilhantes sobre a teoria do heliocentrismo de Copérnico, que é a teoria que implica que não é a Terra que é o centro do universo, e sim o Sol, que condiz melhor com a ciência que conhecemos hoje em dia. Caso Galileu não quisesse respeitar as ordens da igreja, ele seria condenado à morte. Então Galileu, impedido de prosseguir seus estudos sobre o sistema copérnico, deixou seus estudos e recolheu-se ao seu castelo, no Aratri, nos arredores de Florença. E foi onde Galileu se dedicou a comprovar novos métodos científicos baseados na experimentação. Então Galileu morreu na Itália no dia 8 de janeiro de 1642. E foi no dia 31 de outubro de 1992 que, através do Papa João Paulo, a Igreja Católica reconheceu o seu erro. Sim, foi bem tarde, mas hoje em dia as descobertas de Galileu estão espalhadas pelo mundo inteiro. Oi, prazer, eu sou a Ingrid e hoje eu vou falar sobre uma descoberta telescópica de Galileu Galilei. Já na segunda metade do ano de 1610, Galileu Galilei, através de uma de suas maiores invenções, que foi o telescópio, observou Vênus e percebeu que o planeta passa por um ciclo de fases, assim como a nossa Lua. No início de suas observações, em agosto ou setembro, o planeta ele tinha a aparência de um pequeno disco. E em dezembro, ele já parecia como uma meia-lua em miniatura. Bom, as fases de Vênus são os diferentes aspectos que a superfície do planeta apresenta a um observador na Terra. Isso devido às mudanças de iluminação dela pelo Sol, o que, como eu acabei de mencionar, é muito semelhante ao que se observa das fases da Lua. A ocorrência das fases é possível pois Vênus é um planeta inferior, ou seja, é basicamente que ele está localizado no Sistema Solar e é menor do que a Terra. E o fenômeno também é resultado do posicionamento relativo do planeta em relação ao Sol e à Terra. As descobertas das fases de Vênus constituíram um dos mais importantes argumentos a favor da teoria copernicana, que era um modelo astronômico voltado ao heliocentrismo. E esses argumentos também provaram que Vênus não poderia estar sempre entre a Terra e o Sol. Bom, realizando uma comparação às fases da Lua, o planeta ele apresenta uma iluminação semelhante ao quarto crescente quando atinge a máxima elongação do Sol, uma fase semelhante à Lua nova ao se posicionar entre a Terra e o Sol, e uma fase semelhante à Lua cheia quando atinge a conjunção superior. Além das alterações na iluminação, também é possível perceber que Vênus ele varia de tamanho, e isso é resultado da aproximação e do afastamento dele e da Terra. Oi, meu nome é Isabela e hoje eu vou falar sobre as manchas solares. As manchas solares foram observadas pela primeira vez por Galileu no início do século XVII. Ele escreveu 3 cartas onde ele explicava seus estudos, e na primeira ele conta que as manchas solares eram formadas por agregações de inúmeros planetas que orbitavam no Sol, e que devido à sua interposição entre o Sol e o observador terrestre, passava uma impressão que a superfície solar estava manchada. Mesmo ele já tendo essa teoria e acreditando bastante nela, ele ainda cita a necessidade de fazer mais alguns estudos para chegar numa melhor conclusão. Já na segunda carta, ele fala mais sobre a localização. Ele tem umas teorias e ele vai fazendo uns estudos, porque ele fica meio em dúvida se as manchas são na frente do Sol ou se são no Sol. Mas já na terceira carta, ele conta que as manchas solares são, na verdade, partes mais frias do Sol. O Sol ele tem aproximadamente 6.000 graus Celsius e as manchas 4.000 graus Celsius.
Oi gente, eu sou Isabela Borges e hoje eu vim falar um pouquinho sobre os 4 tipos de eclipses solares. Bom, eu vou começar pelo eclipse solar parcial. Ele é somente uma parte do Sol ocultada pelo disco lunar. O segundo é o eclipse solar total. Ele é toda a luminosidade do Sol escondida pela Lua. O próximo é o eclipse anular, eclipse anelar ou eclipse em anel. Ele é um anel da luminosidade solar que pode ser visto ao redor da Lua, o que é provocado pelo fato do vértice do cone da sombra da Lua não estar atingindo a superfície da Terra, o que pode acontecer se a Lua estiver próxima do seu apogeu. Isso é similar à ocorrência do eclipse penumbral da Lua. Bom, o próximo que eu vou falar é o eclipse híbrido, quando a curvatura da Terra faz com que o eclipse seja observado como anular em alguns locais e total em outros. O eclipse total é visto nos pontos da superfície terrestre que estão ao longo do caminho do eclipse e estão fisicamente mais próximos da Lua, e podem assim serem atingidos pela umbra. Outros locais menos próximos da Lua, devido à curvatura da Terra, caem na penumbra da Lua e enxergam um eclipse anular. Bom, gente, os eclipses solares eles acontecem sempre na fase da Lua nova, sempre quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, formando uma sombra que abrange uma pequena faixa da superfície terrestre, fazendo com que durante o eclipse essa área fique escura durante um intervalo de um tempo limitado do dia. Durante o eclipse solar, 2 áreas bem definidas são protegidas na superfície terrestre, a umbra e a penumbra.